A polícia encontrou 3 corpos dentro de uma cisterna. O caso pode ter ligação com a chacina da família da cabeleireira Elisamar. O repórter Maicon Leão acabou de chegar lá no local onde estavam os corpos e tem mais informações ao vivo pra gente. Bom dia, Maicon. Oi, Darlison, bom dia para você, para todo mundo ligado no Primeiro Impacto. Depois aí de uma semana de buscas, a polícia localizou 3 corpos que podem sim se tratar de Tiago Belchior, da Cláudia e também da outra filha dela, a Ana Beatriz. Esses corpos, Darlison, foram encontrados nessa chácara aqui, que fica inclusive cerca de 3, 4 quilômetros do local onde era o cativeiro utilizado pelos criminosos. É um local ermo, a gente consegue ver ao fundo ali nas imagens do Rogério Silva um povoado. A gente está numa área rural, chama Núcleo Rural Santos Dumont, cerca de 3, 4 quilômetros. Como a gente vê, é uma área completamente assim afastada. As outras propriedades não tem nenhuma casa próxima a essa. E a única que tem aqui é justamente essa casa abandonada, Darlison, que segundo os vizinhos aqui da região, é utilizado justamente para o uso de drogas, para o cometimento de crimes. Esses corpos, Darlison, estavam exatamente nessa cisterna que o Corpo de Bombeiros falou, inclusive, que é uma fossa séptica. Ela tem cerca de 10 metros de profundidade. O cheiro aqui, Darlison, ele é muito forte. A gente consegue perceber que o Rogério Silva está mostrando pra gente esse pó branco aí no chão, é cal. Ele foi utilizado pelos criminosos justamente para tentar mascarar esse forte cheiro aqui da região. Apesar de a gente não ter nenhuma casa perto, a gente tem a estrada que passa a cerca de 100 metros daqui onde nós estamos, mas é uma área de mato fechado aqui, a casa é abandonada, esses corpos estavam aqui. Agora a gente está vendo a fossa limpa, mas esses corpos, Darlison, eles estavam soterrados. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Civil ontem, por volta de 10h30 da noite, para integrar essa força-tarefa que a gente já vinha mostrando aqui no Primeiro Impacto, tentava localizar Tiago, a Cláudia e a Ana Beatriz. Não é possível afirmar com precisão, Darlison, que se trata dessas 3 pessoas, justamente pelo seguinte: esses corpos eles estavam em estado avançado de decomposição, mas foi possível apontar o seguinte: trata-se de 2 mulheres, inclusive uma delas seria uma adolescente, e de um homem. Bate justamente com as características das pessoas que estão sendo procuradas. A proximidade com o local do cativeiro também é um outro ponto que apresenta para a polícia que realmente pode sim se tratar aí de Cláudia, Ana Beatriz e também do Tiago. A gente está vendo essa casa aqui abandonada, Darlison. Ela é a única prédio, digamos assim, o único imóvel que tem realmente aqui próximo, completamente abandonado. A gente chegou a entrar aqui dentro desse imóvel, mas aqui a única coisa que a gente chegou a localizar era uma corda que a polícia vai apurar se teria sido utilizado justamente para matar essas pessoas, o que teria acontecido, se elas teriam sido trazidas para cá com vida ou apenas o local foi utilizado justamente para desovar esses corpos. Mas a gente tem aí provavelmente um fim do mistério de onde estaria Tiago, Cláudia e Ana Beatriz, totalizando aí 10 mortos de uma mesma família. Darlison, até agora, 5 pessoas já foram oficialmente identificadas. É justamente a Elisamar e os 3 filhos dela, que foram sepultados ontem. O Marco Antônio, que vale ressaltar, foi encontrado também enterrado, justamente no cativeiro, cerca de 4 quilômetros daqui, e seguindo esse mesmo parâmetro, justamente ali de soterrado, com o cal por cima, e aí falta identificar esses corpos aqui, e a expectativa, Darlison, é que hoje o Instituto Médico Legal de Minas apresente o resultado para confirmar se os corpos encontrados em Unai realmente são da Renata e da Gabriela. Darlison. Ô, Maicon, agora uma novidade que foi divulgada ontem pela polícia seria a existência aí de um bilhete que foi encontrado em uma das chácaras, teria atraído o Tiago para este local. O que consta nesse bilhete e qual que era o propósito? Quem teria escrito? Darlison, a polícia ainda tenta montar ali o quebra-cabeça de onde essas vítimas estavam em cada momento. Esse bilhete foi encontrado junto com outros documentos lá no cativeiro. E ele diz o seguinte: é uma mensagem que seria utilizada para atrair o Tiago até a chácara da família. Ela começa inclusive bem assim: chefe, preciso falar com você, preciso de ajuda, algo nesse sentido. Que era justamente a forma como o Marco Antônio falava. Essa seria uma orientação para que eles conseguissem atrair o Tiago lá para a chácara. Nesse bilhete ainda diz o seguinte: tenta trazer a Lisa
em referência a Elisamar e os meninos. A polícia acredita que até então o Thiago não estava sob a mira desses criminosos, que a partir daquele mesmo dia em que a Elisamar foi atraída para a chácara, foi o dia em que o Thiago foi capturado por esses criminosos. A polícia já sabe o seguinte, que o restante da família ali, o Marco Antônio, a Renata, a Gabriela, a Cláudia e a Ana Beatriz, elas chegaram a ficar cerca de 2 semanas lá no cativeiro, desde a virada do ano, sendo mantidas reféns por esses criminosos. Tanto que lá a polícia encontrou documentos pessoais, cartões e um caderno, Darlison, que chama a atenção pelas seguintes informações. Lá tinha as senhas do banco dos cartões, tinha também o valor que cada uma dessas pessoas tinha na conta. Todos esses documentos foram encontrados lá no cativeiro. Por isso, para a polícia, 5 dessas 10 pessoas, elas foram mantidas reféns lá dentro desse cativeiro, Darlison. A polícia já conseguiu alguma pista do quarto acusado, né? O único que permanece foragido até o momento, Maicon? Ainda não, Darcio. A polícia segue procurando o Carlomão dos Santos Nogueira, de 26 anos, que é o 4º suspeito de participação nesse crime. Para quem está chegando agora no Primeiro Impacto, como que a polícia chegou até ele? A gente mostrou aqui, inclusive, aquela perícia realizada durante a madrugada e a polícia fez ali uma nova busca por impressões digitais e acabou localizando não só ali no cativeiro, em várias partes do imóvel, mas também no carro utilizado justamente ali para dar apoio no cometimento desses crimes. Então a polícia está atrás do Carlomão dos Santos Nogueira, de 26 anos, ele que inclusive já foi investigado em anos anteriores por participação com uma facção criminosa, inclusive aí de São Paulo, Darson, e ele segue sendo procurado. A polícia tem pistas de que ele poderia estar aqui no Distrito Federal, mas também que teria família em Minas Gerais. Então segue aquela força-tarefa entre as polícias do DF, de Minas Gerais, para tentar elucidar esse caso. Tanto que nessa força-tarefa a expectativa é que hoje o Instituto Médico Legal de Minas Gerais envie o resultado do exame de DNA para comprovar se um daqueles corpos encontrados no carro que estava na estrada que vai para a Unai pertence a Gabriela. Vai ser utilizado ali para confrontar esses dados o material genético do corpo encontrado do Marco Antônio lá no cativeiro com um dos corpos. Se realmente der ali a informação, confirmar, aí sim a polícia vai ter aí a identificação de mais 2 corpos, Darlison.